Paz do Senhor para todos, que Deus abençoe. Hoje a palavra do dia se encontra em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46 ao 52, que tem o título O Cego de Jericó, que diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, e Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu seguiu Jesus pelo caminho. Jesus já estava saindo de Jericó. A sua missão ali em Jericó já estava findando para ele ir para uma outra cidade. E ao sair de Jericó, Bartimeu estava no caminho mendigando e ouviu que Jesus estava passando por ali. E ele começou a clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos começaram a repreender Bartimeu, para ele que ele ficasse quieto, para ele que ele ficasse calado, para que ele não viesse mais clamar, não importunar mais o mestre. Só que Bartimeu, ele não se importa com a opinião dos outros. Ele continua clamando, ele continua gritando, ele continua porque ele está convicto que Jesus pode resolver o problema dele, que Jesus pode dar a cura que ele tanto precisa. Ele ouve que Jesus está na cidade, que está perto dele, a caminho, prestes a sair. Ele deve pensar: essa é a minha última oportunidade de receber o meu milagre. Jesus já estava saindo e ele começa a gritar. Ele não podia ir até Jesus pela condição dele ser cego. Ele não tinha ninguém que levasse até Jesus. Então ele usa a boca dele para gritar, para clamar a Jesus. Talvez você se encontre que nem Bartimeu, precisando de um milagre, precisando de um socorro de Jesus. E muitas das vezes, quando você começa a clamar a Deus, ou quando você começa a entrar num propósito com o Senhor, muitos falam para você ficar quieto, para você desanimar, para você desistir. Muitos tentam te parar. Já pensou se Bartimeu para por causa de opinião dos outros? Ele talvez não conseguiria o que ele tanto queria, que era voltar a enxergar, era ver de fato, que ele já não via há muito tempo. A Bíblia não relata se ele já era cego de nascença, aqui no relato, no versículo qual lemos, mas ele queria ver. O propósito dele era ver, enxergar. Ele estava cansado de viver no mundo da escuridão. Ele estava cansado de ficar mendigando. E ao ouvir que Jesus estava passando, que Jesus já estava de saída, ele é minha última oportunidade. Ele começa a clamar. E muitos repreendiam. Talvez você está clamando, talvez você está entrando num propósito com o Senhor e muitos estão dizendo: para de importunar o mestre, para de clamar que você não vai ser ouvido. E a palavra que eu tenho para ti é: continue, persevere, não olhe para a opinião dos outros, olhe para Jesus, continue nesse propósito ao qual Ele colocou no seu coração, continue clamando, buscando Ele, continue perseverando. Mesmo que estão mandando você ficar quieto, mesmo que estão mandando você calar a boca, mesmo que estão dizendo para você que nada vai dar certo, continua, persevere. Continua. Demandarava suricanto remanasu inecomanai. Continua, ramandarai da suricanto remanasúbia. Estamos vivendo o tempo que muitos estão querendo calar a voz do povo de Deus. Remandaranasu inecomanai. Muitos estão querendo parar os verdadeiros profetas do Senhor. E por muito tempo, eles até conseguiram.
Mas a partir de hoje, Remandaranasub, assim diz o Senhor, Ekouvaраmanai, não conseguirão parar o meu povo, Ramandorei da Suricanto Remanácia, não conseguirão parar os meus nessa terra, Remandarava Suricanto Remanácia, porque é tempo dos meus marcharem, Remandarava Suricanto Remanácia, os meus estão se levantando, Rei de Couvaramanassui Necomanai. Estão se levantando, Rai de Kova, Ramanassúbia, porque grande é a obra, Rai de Kova, que eu tenho nesses últimos dias, Ramando, Rei da Súria. Nada vai parar, nada vai calar, nada vai impedir, porque a ordem é prosseguir, Damandarava Suricanto Remanácia. Não olhai para as vossas dificuldades, Rei de Kova, Ramanassúbia, olhai para mim, Demandaranassui-necomanai, assim diz o Senhor. Já pensou se Bartimeu para por opinião dos outros? Ele não estava nem aí quem estava falando dele. Ele só estava gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu só vou parar de importunar depois que eu receber o meu milagre. Enquanto eu não recebo, eu continuo clamando, eu continuo gritando. Eu quero é sair curado. Eu quero sair dessa vida de mendigar. Eu quero ver. E ele consegue o que ele quer. A perseverança dele e a fé dele consegue. Olha o versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Ele fez Jesus parar. Jesus talvez pensou assim: tá gritando muito, tá clamando muito. Já falaram para ele ficar quieto, para ele calar a boca, mas ele continua, ele não para. Ele fez Jesus parar. Jesus manda chamar ele. Para Jesus hoje. Fala: Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, eu preciso de uma saída. Jesus, eu preciso de uma resposta. Faça que nem Bartimeu, persevere para Jesus. Que Jesus vai te chamar. Para Jesus, que ele vai te chamar. Faça que nem Bartimeu. Vamos aprender com ele hoje aqui. A perseverança dele. Ele não desistiu de uma primeira vez, não. Ele continuou. E tem muitos que param de clamar porque só orou uma vez e não teve resposta e para e não continua. O segredo é perseverar. É continuar. Porque Deus gosta da perseverança. Por mais que os outros estão falando que você não vai chegar a lugar nenhum, por mais que os outros estão dizendo que os teus sonhos não vão dar certo, continue. Continue clamando, continue pedindo a Deus socorro, porque Ele vai parar e vai resolver o seu problema. Ele manda chamar Bartimeu. E aí fala para Bartimeu: tem bom ânimo. Né? Aquele que foi chamar ele fala: tem bom ânimo, levanta-te porque ele te chama. Deus está dizendo para ti e para mim hoje: tem bom ânimo, se anima, levanta essa cabeça, tenha bom ânimo, se levanta. As coisas não acontecem quando eu e você ficamos prostrados, ficamos abatidos, ficamos animados. Temos que ter bom ânimo, se levantar, se reerguer, porque na hora certa o milagre acontece. Na hora certa, a surpresa de Deus aparece. Na hora certa, um novo chega. E imediatamente, Bartimeu se levantou. E olha o que diz o versículo 50. E ele, lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele deixou a capa dele, tudo que ali ele mendigava, ele deixou para trás. Talvez ele colocou na mente: eu vou ter um encontro com Jesus e a partir de hoje a minha vida vai ser transformada, porque Jesus me chama. Talvez você ache que no mundo a qual você vive, baladas, em ambientes que não agradam ao Senhor, talvez aos teus olhos parece que é bom, mas o final não é. E Jesus está te convidando hoje, está te chamando hoje para a presença dele. Bartimeu largou tudo para ter um encontro com Jesus. O que falta para você ter um encontro com o Senhor hoje? Qual é o impedimento que você está encontrando para marcar um encontro com o Senhor? Jesus te chama hoje.
Jesus te convida hoje, filho, filha, vem para a minha presença hoje. Sai desse mundo que é só ilusão, sai dessas amizades que você acha que são verdadeiras, mas não são. Jesus está te convidando hoje a vir para Ele. Você se encontra numa cegueira, achando que o mundo é o melhor lugar, mas não é. A felicidade a qual você tem, ela é passageira. Depois que você sai das suas amizades, depois que você sai da sua balada, depois que você sai dos ambientes que não agradam o Senhor, você entra dentro do quarto, você se encontra triste, você entra dentro de casa, você se encontra triste, porque a verdadeira felicidade, a verdadeira paz só está em Jesus. E Ele te convida hoje para vir para a presença dEle, para encontrar o caminho que Ele tem para ti. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Jesus é o caminho. Por mais que o mundo tenta te enganar, tenta te iludir, Jesus é o caminho. E Bartimeu entendeu isso. Ele deixou a capa dele, tudo que ele mendigava, tudo que o mundo oferecia para ele, deixou para trás. Ele falou, eu vou ter um encontro com Jesus. Então, a partir de hoje é vida nova. A partir de hoje é um novo recomeço. Deus não está interessado no seu passado. Passado para Deus, Deus não lembra. Que lembra do nosso passado é o diabo. Ele é o causador do passado, Jesus não. Desde o momento que você volta para Ele, se entrega a Ele, começa a obedecer a tua palavra, a confessar que Ele é Jesus na tua vida, começa a ter um relacionamento com Ele, Ele já não lembra mais do teu passado. Às vezes você não volta para a presença do Senhor porque, mas eu fiz tanta coisa lá atrás. Aí eu digo, não dá para voltar para Jesus. Não dá. Você não sabe da minha história, as coisas que eu fiz de errado. Deus não está interessado no que você fez. Ele está interessado no que você vai fazer daqui para frente. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha para como nós estamos. Ele olha para como nós vamos ficar. Vinde a mim, todos estáis cansados, oprimidos. Vem do jeito que está. E Ele vai transformando, Ele vai mudando. A gente não pode permanecer como era no mundo. Mas vindo do jeito que está, a gente pode. Porque depois que a gente encontra Jesus, tem um encontro com Ele, Ele começa a nos limpar as nossas vestes. As coisas começam a mudar a nossa mente. Ele limpa primeiro o interior e depois o exterior. E aí você vê a grande transformação, porque evangélico é isso, é transformação. Então a vida velha, ela não pode se encaixar com a vida nova. E Bartimeu entendeu isso, que o que era velho ficou, a capa, aquela vida ele não ia mais. Ele sabia que a partir do encontro que ele ia ter com Jesus, as coisas iam mudar, porque ele ouviu o que Jesus já vinha fazendo. Ele viu que Jesus curou a sogra de Pedro, uma febre. Ele viu que Jesus curou a filha de Jairo. Ele viu que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Então ele sabia que todos aqueles que tinham encontro com Jesus não voltavam de mão vazia. Então ele sabia, eu consegui chamar a atenção de Jesus, eu consegui parar ele. Então daqui para frente, Jesus vai mudar minha vida. Então a minha vida velha ela vai ficar aí. Porque eu não vou voltar mais para minha vida velha. Eu vou voltar pro novo. Tem gente que fica preso no velho. Jesus está dizendo, se prende do velho. Porque eis que eu faço coisas novas. Então não fica com medo de ter um encontro com Jesus, de aceitar Jesus. Porque o teu passado, ele não está preocupado com o teu passado. Ele está preocupado com você daqui para frente. O que você é, passado não. Passado não é para ele. Passado é só pro diabo. E o diabo, ele só sabe a coisa da passado. Porque infelizmente já sabe que para ele já é derrotado, ele já sabe o fim dele. Mas você ainda tem uma saída, que é Jesus. Jesus morreu na cruz por amor que ele tem a mim e a você. Deus amou tanto o mundo de uma tal maneira que entregou o seu filho. E por causa do seu filho nós temos sim acesso ao perdão e temos sim acesso à salvação. E Bartimeu largou tudo e foi ter com Jesus. E Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele estava precisando. Porque Jesus sabe até o nosso pensar, ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, ele vê tudo. Só que ele queria ouvir da boca de Bartimeu. Ele gosta de ouvir da nossa boca. Porque a gente tem que entender que a gente é dependente dele. Ninguém é nada. Ai, que eu faço, que eu ajo. Você faz se Deus permitir. Você age se ele quiser. Porque se ele não quiser que você faz, ele amarra tudo na sua vida. Se você entender que você, só de levantar na cama, vivo,
O fôlego que quem te deu foi Deus. Então ele queria ouvir da boca de Bartimeu: o que você quer que eu faça, Bartimeu? Jesus está perguntando para mim e para você hoje: o que queres que eu te faça? Qual a área que você quer que eu aja? Qual a área que você quer que eu transforme, que eu mudo? Que queres que Jesus te faça? Fala hoje para ele. Conta para ele aonde é a sua transformação, onde é o milagre a qual ele precisa. Porque ele ainda faz milagre. Ele não mudou. Às vezes é nós que mudamos com ele. É nós que não se entregamos totalmente para o Senhor. Não oramos mais com intensidade, com sinceridade. E não perseveramos mais na oração. É por isso que as coisas não acontecem. Mas se a gente for seguir os passos de Bartimeu, a gente vai ver um milagre hoje. Se a gente aprender hoje com Bartimeu, a gente vai ver o milagre. E olha o que Jesus disse. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele viu. Ó a perseverança. Ó como é bom continuar. Ó como é bom não parar. Porque quando a gente para no meio caminho, a gente não vê as promessas de Deus na nossa vida, a gente não vê os milagres. Agora, quando a gente persevera, as coisas acontecem. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele continuou, ele perseverou. E por perseverar, ele recebeu o grande milagre de ver. Porque há muito tempo estava cego. Só via escuridão. E quantos que estão na escuridão? Achando que tá bom o lugar, mas não, tá no lugar mendigando. Às vezes mendigando por certos ambientes que muitas das vezes nem gostam da sua presença. Por certas amizades que às vezes nem suportam você e você tá ali mendigando atenção, mendigando amor, com pessoas que não se importam com você. Porque quem se importa com a gente de verdade é Jesus. Tanto que morreu por nós. Ele é o verdadeiro amigo. E quantos que se encontram dentro das igrejas e estão ainda cegos espirituais? Ainda não tem clareza do chamado ao qual Deus tem na sua vida. Ainda não tem clareza da palavra do Senhor. E aí tudo que o homem fala, acredita. Tudo que o homem diz, vai, que nem Maria vai com as outras, acompanha. Mas pede a Deus para tirar essa cegueira espiritual. Medita mais na palavra. Vê se realmente aquilo que falam de Jesus é de fato vindo da palavra. Tenha discernimento, peça a Deus discernimento. Porque às vezes a gente não acontece certas coisas na nossa vida, a gente não vive o extraordinário de Deus porque estamos cegos espirituais. E muitas vezes para seguir Jesus é necessário tirar a cegueira. Para seguir Jesus com mais intensidade é necessário tirar a cegueira. E quando Bartimeu começou a ver, e o final que eu acho lindo, olha, e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu, depois que viu a cura, ele começa a seguir Jesus. E isso eu acho lindo, porque Bartimeu, ele não quer só a bênção, mas ele quer Jesus. Quantos que vão para a presença do Senhor só por causa de bênção? Quantos que procuram Jesus só por causa da bênção? Aí quando Deus abençoa, se afasta. Ou quantos crentes que buscam mais o Senhor com mais intensidade na oração, no jejum, quando precisa da bênção. Depois que está abençoado, já não fica tão aquela coisa. Vai na igreja uma vez por semana, duas, já não tem aquela... Às vezes não procura Jesus em casa, não ora em casa, não lê a Bíblia em casa, não tem aquele relacionamento. Mas quando as coisas apertam, corre para Jesus. Não faça isso. Porque o que adianta ganhar tudo aqui no mundo e perder a salvação? Ser crente, estar membro de uma igreja, isso não significa que você será salvo. O que significa é se você está cumprindo a palavra de Deus. Se você tem um relacionamento com Ele. Isso sim vai te dar garantia. Agora, rótulos de religião não salva ninguém. E Bartimeu, ele queria seguir Jesus. Ele falou: eu vou ficar com Jesus. O único que me estendeu a mão. O único que não me desprezou. Podia ter continuado a caminhada dele. Ele estava saindo de Jericó. Ele não tinha compromisso comigo. Mas ele parou.
para me socorrer. Eu vou seguir Jesus. Vale a pena seguir Jesus. Não olha para o que estão falando. Não olha para se estão mandando você parar. Para que seguir Jesus? Para que tanto na igreja? Ei, continua. O seu compromisso não é com o homem, o seu compromisso é com Jesus. Continua, persevera, que o milagre vai acontecer. Deus é contigo. Ele é o caminho e Ele é na tua vida. Então persevere, que o milagre ele vai chegar. Amém? Que Deus abençoe a todos.